Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. Pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade, e deem lá o seu joinha para que nós possamos continuar com esses vídeos falando sobre a doutrina de Jesus. E hoje nós, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar do amor filial. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 19. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente, conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamentos que estatuem as ocorrências no processo da evolução dos médiuns e, em particular, e da sociedade como um todo. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecerem à frente da prole, pode aparecer, não. Descomprometidos assim moral e espiritualmente. São pilotes da instituição doméstica, sobre as quais eles se constroem nos grupos da consanguinidade e da afetividade. Mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais eles têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Desse modo, a vinculação pelo laço do sangue possui um significado expressivo, do ponto de vista ético, que não pode ser, claro, desconhecido, nem desconsiderado. À luz do Espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos, a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas nele relevantes sob qualquer aspecto considerados. Não sendo o ser real, qualquer aspecto consideradas, expressa o que comanda todos os processos pertinentes à sua existência. Devem assim transcorrer dentro dos sentimentos de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando esses não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram instrumento. Nesse sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando assim a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais de gratidão, respeito e ternura impostergáveis. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever ainda é muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso ainda, porque é destituído de obrigatoriedade que a injunção carnal impõe, quando ocorre a edificação assim da família. Esse formoso conceito, expresso no amar pai e mãe,
não se restringe somente ao afeto, à consideração, enquanto se encontrem sob suas dependências, seja econômica e civil, mas, sobretudo, quando lhe advém a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante o carinho e o devotamento. O declínio das forças físicas e mentais, através das enfermidades e do envelhecimento, que atinge todos quantos têm a existência prolongada, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e amor pelos seus pais. Porquanto, no quebrantar das energias, a amargura, a insegurança e a insatisfação transformam-se em verdadeiros calvários para as criaturas humanas. Como o jovem de hoje, inevitavelmente não desencarnado, antes experimentará o processo de alteração celular. O bem que oferte aos genitores, além de dever, é também uma sementeira para o próprio amanhã. Muitas vezes, os arroubos juvenis, os anseios de gozos, levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo assim um grave erro, de que se arrependerão no momento próprio, e especialmente quando se tornarem também genitores, dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sob o açodar da consciência de culpa. Vamos refletir bem sobre isso. Anuímos com o fato de que muitos pais não correspondem ao dever que lhes diz respeito, atirando os filhos ao abandono, esquivando-se de atendê-los nas suas urgentes necessidades e sofrimentos, conduzindo-se levianamente e sem qualquer escrúpulo. Todavia, essa conduta enferma não justifica que aqueles que as sofrem ofertem a mesma moeda da ingratidão e o equivalente pelo amargo de desrespeito, a fim de não derraparem pela rampa da loucura e da perversidade. Então, o mal não se paga com mal. Isso Jesus nos ensina. Quando ele também fala da face direita, quando você apanha na esquerda, isso é também não vingar e é perdoar. O mandamento maior, preconizado por Jesus, recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. No grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um tal elevado grau que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassadas pela compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores vivem, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando assim uma antipatia e mal-estar que não raro se fazem recíprocos. Na exteriorização desse sentimento de amor, a caridade é chamada a contribuir, por superar os impositivos afligentes, sustentando o ser moral e amparando-lhe as aspirações do bem, da beleza e da solidariedade no sadio desejo de contribuir em favor da felicidade geral. Há famílias desagregadas em clima de permanente perturbação, nas quais as lutas encarniçadas se fazem entre os seus membros, não poupando a ninguém. Ocorre que nelas o campo de batalha das reparações espirituais se apresenta organizado, a fim de que os litigantes compreendam a ditosa oportunidade de estarem juntos
para se ampararem uns aos outros, se desculparem pelas ofensas que se permitiram anteriormente, encontrando um novo rumo, assim, emocional para a experiência da felicidade. As famílias, por isso mesmo, nem sempre são ditosas ou harmônicas, constituindo agrupamentos de difíceis entendimentos, por faltarem os instrumentos da paz, que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência. Assim sendo, cada espírito renasce não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem a necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio, pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, onde deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Nesses grupos infelizes de lutas, não poucas vezes os futuros genitores programam filhos conforme os desejos vãos, induzindo mentalmente os fetos a determinados procedimentos futuros, que não são aqueles para os quais retornam ao proscênio terrestre, a sua vida que reencarnam, e imprimem seus conflitos nas delicadas teclas e telas da alma dos reencarnantes, que irão assim experimentar posteriores distúrbios nas áreas sexual, artística, comportamental, que poderiam ser evitados. É certo, claro, que essa ocorrência encontra-se também estatuída nos compromissos das leis de causa e efeito, que o livre-arbítrio poderia modificar, ensejando assim as reparações sobre outras condições, sem os impositivos mórbidos da frivolidade dos pais. Além das famílias consanguíneas, que oferecem os equipamentos para os renascimentos físicos, existem também aquelas de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que as constituem. Face às necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retornam nos grupos que lhes serão mais úteis do que naqueles que lhes proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Então, a família é o primeiro cadinho do grande ensinamento para nós, da renúncia, do amor, da bondade, do perdão, da humildade. Seja, porém, qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos, quer dizer, de outras vidas. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que a sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade de uma forma surpreendente, interrogou ao grupo aturdido o que queria submeter à sua sombra coletiva. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar em derredor, a todos elegeu como sendo a sua família, pois que completou: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O seu amor filial ampliava-se a toda a humanidade, para a qual viera, rompendo assim os grilhões do grupo restrito, para ensinar que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Ele já se houvera desincumbido dos deveres no lar e encontrava-se na idade adulta. Direcionava os seus passos para o objetivo essencial para o qual ele viera. Não seria, portanto, lícito que se devesse
atender às paixões e controles de qualquer natureza em detrimento das determinações de Deus. Absolutamente lúcido. Dispõe da sua faculdade de espírito superior, conhecedor do passado, das criaturas e das injunções reencarnacionistas e que se encontravam sem abandonar os compromissos morais da afetividade humana. Preteriu-os, preferindo não se afastar, nem por um momento sequer, da determinação de realizar a sua tarefa que lhe foi incumbida. Amar sempre é um impositivo existencial, nele incluindo todo o clã e posteriormente, mais particularmente, pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor Deus dará, conforme preconiza o Decálogo, e está lá em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 12. Que possamos assim atentarmos com mais clareza, com mais amor, com mais confiança. Esse é trabalho nosso da reencarnação no berço familiar. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.